Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui para vocês. Um vídeo falando um pouquinho da LGPD, né? A Lei Geral de Proteção a Dados. Mas ela focada no mundo de dados, tá? Mais voltada para essa parte de dados aí. Beleza? Bom, antes da gente começar a discorrer qualquer assunto, né? É muito importante eu frisar que muito desse conhecimento que eu tive, eu adquiri pelo meu MBA, tá? Com o conteúdo da professora Núria, se eu não tiver enganado, professora Núria, tá? Núria Lopes. Pois bem, vamos lá, então. É muito importante dizer, tá? Que a internet, apesar da gente estar digamos assim, num mundo virtual, ela é bastante física, né? E às vezes as pessoas em geral não levam muito isso em consideração. Ou seja, crimes cometidos virtualmente, eles têm sanções próximas a crimes realizados no meio físico, tá? É muito importante a gente frisar esse ponto, tá bom? Até para incluir aí, englobar e entender um pouco mais de como funciona a LGPD. Bom, beleza, a LGPD, ela entrou em vigor em agosto desse ano, tá? Em agosto de 2021. E, para tanto, é interessante a gente conhecer alguns tópicos, tá bom? O primeiro ponto, tá? Quando a gente fala de LGPD, né? O que é dado pessoal? Isso é muito importante. Dado pessoal é todo e qualquer dado capaz de identificar uma pessoa. Então a gente pode dizer que e-mail é um dado pessoal, a gente pode dizer que o IP da máquina é um dado pessoal, número de cartão, enfim, por aí vai. A gente tem várias formas, né? Vários outros dados, digamos assim. Mas tirando esses dados soltos, também existem dados que, se a gente agrupá-los, né? Por exemplo, um endereço. Se você pega um endereço, você tem a rua. Mas se você tem a rua, o número, você tem lá o bloco, o apartamento, juntando todos esses dados, né? E você consegue chegar numa pessoa, esse conjunto de dados, ele se torna um dado pessoal. Ele não é mais um dado solto, ele ganhou ali uma característica de dado pessoal, porque somando todos eles você chega em alguém. Então, a gente precisa olhar essa questão também de dados que juntos também se tornam dados pessoais, não são só os dados soltos, né? Um outro ponto também é entender o que é o dado pessoal sensível, né? E o que é o dado pessoal? É todo e qualquer dado sobre as questões raciais ou étnicas da pessoa, a convicção religiosa que ela tem, opinião política, filiação a algum sindicato, alguma organização religiosa, os pensamentos filosóficos ou políticos, né, dessa pessoa, dados referentes à saúde dela, dados referentes à vida sexual dessa pessoa, dado genético e até outros dados. Esses dados, eles são sensíveis, tá? E o terceiro tópico que eu queria trazer é o que é considerado o tratamento do dado. Porque quando a gente... Primeiro que assim, né? Toda vez que a gente vai pegar o dado de uma pessoa, a gente precisa obter a aprovação dela para poder fazer aquilo. Então, se você vai, por exemplo, vai fechar um consórcio, um financiamento, você vai pegar lá, você vai abrir, vai digitar, vai escrever ali os seus dados, né, seu nome, telefone, endereço, CPF, tal, todos os seus dados. E, em geral, no final dessa ficha de cadastramento, vai ter lá um checkbox, né, um lugar para você marcar se você autoriza ou não a liberação dos seus dados para que a empresa possa utilizá-los. Em geral vai estar escrito que é para a empresa te conhecer melhor e não sei o que lá. E isso é uma aprovação. Eles precisam dessa aprovação para obter seus dados lá dentro. A empresa, por sua vez, ela tem que deixar isso muito claro, né? Porque aí a gente vai ter... as empresas têm as auditorias, né? Precisa estar muito claro onde o dado daquela pessoa que aprovou o cadastro na ficha tá. Beleza, tá lá, tá bonitinho. Só que o que acontece? A gente começa a querer, enquanto empresa, a tratar esses dados. Por quê? Poxa, eu vendi para essa pessoa, se eu encontrar um perfil de pessoa parecido com essa, pode ser que eu feche para outra, etc. Eu quero acompanhar os pagamentos, enfim, você tem uma série de coisas que você vai querer saber sobre essa pessoa que fechou esse seu serviço, né?
Então aí o que acontece? Você acaba tratando esses dados. Então, originalmente esses dados eles estão em um banco e aí depois eles podem ir para outros bancos de dados, eles podem ficar circulando entre as planilhas em Excel dentro da empresa. Então, quando a gente vai falar de tratamento de dado, a gente também tem que ter alguns cuidados, tá? E o tratamento é toda e qualquer operação com dado pessoal, ou seja, o armazenamento, né, desse dado, o arquivamento desse dado. E é muito importante dizer, né, como eu estava dizendo, às vezes você tem uma ficha cadastral, né, em papel e tal. O papel também é considerado um arquivamento dos dados ali, uma forma de armazenar os dados daquele cliente. Então o papel também é muito importante. A forma com que você vai descartar esse papel também você tem que levar em consideração isso. Então veja quantos pontos a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai falar dessa questão de tratamento de dados. E a gente que trabalha no lado de pegar esses dados das pessoas e ir trabalhando com eles, é importante também entender, é algo que já vem dos estudos da parte de dados e posso dizer que a LGPD acaba ajudando nisso, né? É muito comum as pessoas falar, putz, eu tenho esse dado, joga aí e a gente vê o que faz, né? Então, quando você vai criar alguma apresentação, né, montar isso num dash, ou mesmo fazer algum estudo matemático, estatístico e tudo mais, às vezes tem dados, às vezes não, a maioria das vezes tem dados que não são importantes para aquele objetivo que você quer ter. Então, não sei, me ocorreu aqui, eu estou tenho que montar uma visualização para pegar o endereço das pessoas, né? Para saber qual estado que elas moram, não sei. Para isso. Tudo bem. Poxa, você precisa do tipo sanguíneo da pessoa? Não faz muito sentido. Se você está querendo estudar a questão de onde ela mora, para que você vai querer pegar o tipo sanguíneo dessa pessoa? E às vezes é isso que acontece. Eu tenho aqui, eu tenho o endereço, tenho tudo, e eu tenho tipo sanguíneo. Traz aí também que a gente vê o que faz, entendeu? Na verdade, assim, já não é bom na parte de organizar os seus dados e etc, etc. Até porque em algum momento você vai ter que fazer o ETL disso daí, e em algum momento vocês vão ver que isso não faz sentido. Quando a gente está falando de tratamento, é muito importante, tá? Quando a gente fala de tratamento dentro da LGPD, é muito importante você saber tudo que está indo para o seu banco, tudo aquilo que faz sentido e que não faz. Por quê? A empresa vai ser cobrada sobre isso, né? Se a empresa é cobrada, você que está montando aquela visualização, obviamente vai ser cobrado dessa informação que em algum momento veio de alguma query que você rodou, veio de alguma forma para você. Então é muito importante ter esse entendimento de qual dado faz sentido e qual dado que não faz, tá? Trazendo também à tona aí sobre essa questão da LGPD, seria bem interessante, posso até falar em outros vídeos, mas é interessante que as pessoas conheçam, tá? Os 7 princípios do Privacy by Design, né? Que são basicamente, tá? Conceitos, 7 conceitos que a pessoa que trabalha com dados ela deveria ter por padrão, e assim ajudaria no trabalho dela e também já não atrapalharia ali nas questões da LGPD. Então, o jeito que você já vai fazer no seu trabalho já te ajuda a estar dentro dessa lei, tá? O segundo tópico seria muito bom conhecer, tá? É como utilizar os dados vindos quando a gente faz o web scraping, tá? O que é o web scraping? Basicamente é quando a gente vai na rede, na internet, enfim, e puxa os dados que estão em algum site, enfim. Então, como é que você deve utilizar esses dados vindos de web scraping? É bem interessante. E o terceiro tópico seria o tópico de uma técnica de anonimização dos seus dados, tá bom? É muito interessante conhecer essas 3, se dá uma googada aí vocês acham, mas talvez eu faça mais alguns vídeos, beleza? É isso aí, pessoal. Como eu venho dizendo sempre no final dos vídeos, né? Cara, curte aí, comenta, vamos criando uma comunidade. Eu tô querendo mesmo passar os conhecimentos que eu tô aprendendo para justamente criar essa comunidade junto com as pessoas que forem interagindo, beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.